A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor, para nosso crescimento. Eu peço a Deus, rogo a Deus, pelas misericórdias dele, que ele nos conduza neste ensino com a verdade, que não haja nenhuma confusão, nem em quem está ensinando, nem naqueles que vão aprender, ouvir, né, esta mensagem através deste vídeo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque só Ele entende com perfeição aquilo que Ele mesmo escreveu ou inspirou homens a escrever. Então, irmãos, vamos começar com uma passagem bíblica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que fala: examinai tudo e retende o bem. Então, aqui o apóstolo Paulo nos ensinou, nos exortou a nós sempre examinarmos tudo, como os irmãos de Bereia. Nós não podemos achar porque uma pessoa falou muitas verdades que tudo que ela falou é verdadeiro. Né? Por quê? Porque pessoas erram nas suas interpretações, nos seus entendimentos. Então, sempre nós devemos observar, à luz da Bíblia, aquilo que está sendo pregado. Muitas pessoas criaram ídolos dentro do rebanho de Deus, né? do reino de Deus. Pessoas que já viveram no passado, pessoas que deixaram muitas experiências positivas, pessoas que foram verdadeiros servos de Deus, mas eles não são a Bíblia. Eles eram homens como nós. E muitas vezes o peso do que aquelas pessoas falaram é maior do que a Bíblia. Portanto, eu acho que eu vou morrer dizendo a mesma coisa. Até eu morrer eu vou dizer a mesma coisa. Vão na fonte original, que é a Bíblia. Se precisar de uma compreensão, busque lá, mas ela tem que se encaixar no todo da Bíblia. E hoje eu quero fazer, eu já fiz isso outra vez, os irmãos, quem me conhece, sabe da situação minha, né? Às vezes eu estou aqui e dentro da minha casa começa a acontecer umas situações bem diferentes e sofríveis, né, para mim e para o meu filho. Mas se eu for esperar tempo bom, eu não vou fazer nada pelo reino de Deus. Então, eu vou fazendo desta forma. Mas agora ele está calmo, espero que continue e nós vamos meditar aqui na palavra. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que nós temos que ver o todo da palavra de Deus, o todo da Bíblia, para que a gente consiga entender cada parte naquele todo. Eu já falei aqui, né, em outro vídeo, que é como se a gente pegar um quebra-cabeça e colocá-lo ao contrário, e nós formos montar, certamente algumas peças vão se encaixar ali, de costa, né? No verso. A gente vendo o verso. Elas vão se encaixar ali? Vão. Por que elas se encaixam? Porque elas têm o mesmo formato. Mas quando você virar o quebra-cabeça montado, você pode se deparar com peças que se encaixaram no formato, mas não se encaixaram na imagem. Porque elas tinham o mesmo formato daquele espaço, mas na imagem elas não combinaram. Então, muitas vezes nós encaixamos coisas fora do todo da Bíblia, o todo da palavra, né, das Escrituras. E uma coisa que eu quero ver, para eu falar, na verdade, hoje, eu estou dando continuidade ao último vídeo, que foi quando, né, foi abordado o estudo de corpo, alma e espírito. Então, nós vimos, né, pelo que meu entendimento que eu postei no vídeo, que nós somos alma.
Não é só o meu entendimento, irmãos. A Bíblia toda fala da alma, né? A alma é uma pessoa, o espírito é uma parte para orientar com funções específicas importantíssimas. Mas o espírito faz parte da alma, ele não é outra alma. Ele não é uma pessoa. Ele não é. A pessoa é a alma. Nós já vimos isso. Temos um espírito para nos auxiliar, para nos conduzir na verdade, onde o Espírito de Deus habita se nós abrirmos a porta para ele entrar. Né? Quando nós recebemos o Salvador. Depois que nós recebemos o Salvador, o Espírito está ali, mas a liberdade para ele agir continuará sob nossa anuência. Né? Ele só terá liberdade se nós dermos. Paulo mesmo falou, né, que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. O assunto ali era profecia. Mas isso aí não descarta para todas as situações. Né? O espírito do profeta, não é o espírito, né? Está sujeito ao profeta. Então, se ele não der espaço para o Espírito Santo, né, a pessoa é que dá espaço para o Espírito Santo agir no espírito dela. Se ela não der espaço no espírito dela, o Espírito Santo não terá o espaço. Então, como é que nós damos esse espaço? Já começou. Como nós damos esse espaço? Quando nós nos rendemos a Deus. Quando nós dizemos, reina em mim, faça a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quando nós damos esse espaço, aí o Espírito Santo, né, vê o nosso espírito ampliado para ele, e ele vai agir. Então, nós vamos começar, para chegarmos onde eu parei, que é como nossa alma criou artimanhas para se ludibriar o próprio espírito. Vários mecanismos foram criados. E às vezes as pessoas, né, a maioria que eu já ouvi, acha que isso é normal. Prestemos atenção. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Percebe que tem uma imagem aí. Mas como a gente pode pensar que Deus criou a imagem dele se ele é espírito? E Jesus não estava na terra para dizer, mas foi Jesus, foi a imagem de Jesus ali, que ele estava ali presente em corpo. Acontece o seguinte, eu não vou ficar dando referências, porque seria assim muito difícil fazer um vídeo com todas as referências. Mas para quem lê a Bíblia, conhece as referências. O apóstolo falou que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se ele foi morto antes da fundação do mundo, existia um projeto dele. Ninguém pegou Deus de surpresa, nem Satanás, nem Adão, nem Eva. Porque Deus, antes de formar o mundo, ele tinha um projeto. E ele tinha um projeto do homem também. De um homem habitando na terra. Para ele se relacionar. Deu a terra como um jardim. E esse homem iria morar nesse jardim e se relacionando com Deus. Este homem era perfeito. Seria, né? Perfeito. E Deus, prevendo que quando ele criasse este homem poderia pecar, porque ele já tinha um projeto, ele sabia o que era que ele ia fazer. Ele já criou um Salvador. E esse Salvador seria homem. Então, antes de Adão ser criado, porque nem o mundo tinha sido criado, já tinha todo o projeto do homem e do seu Salvador, que seria semelhante a ele. Então, o que nós podemos entender lendo a Bíblia, gente, é para entender a Bíblia. Ela é feita para aqueles que temem. Ele diz, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Não é para aqueles que querem acumular conhecimento.
para mostrar que são doutores, que são melhores. Não. Voltando, né? Se o Senhor ia fazer o homem todo, já criou, de antemão, já criou o Salvador, o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Logicamente que o Cordeiro não foi morto, isso é uma figura de linguagem, né? Ele já estava preparado para morrer antes da fundação do mundo. Então, a imagem que foi criada foi a dele, porque ele seria homem. Então, Adão é que foi cópia de Jesus, porque Jesus já existia antes de Adão. Então, Deus, né, fez a imagem. Quando você fala imagem, é alguma coisa que você pode ver. Então, a única pessoa na Trindade que teria uma imagem era Jesus. Aí foi feito. Sim, aí o homem foi feito perfeito da mesma forma que Jesus veio, nasceu e manteve-se perfeito. O homem foi feito com a mesma perfeição de Jesus Cristo. Aí nós conhecemos a história. O homem pecou. O homem perfeito foi feito para ter consciência. Ele foi criado para ser um ser consciente e autônomo. Então, irmãos, não cabe determinadas coisas que acontecem entre nós, conosco, com seres humanos, que estivesse em Adão quando foi criado. Por quê? Porque não está em Deus. São características que não estão em Deus. Então, não estavam em Adão. Apareceram depois da queda. E aí, como o homem caiu, pecou, e tudo nele ficou desestruturado, né? Desconfigurou a perfeição de Deus, e entrou a malícia, entrou o pecado, e entrou muitas coisas, ele ficou perdido. Mas o mesmo que o fez pecar, também trouxe as artimanhas para que ele convivesse com o pecado, pecando sem enlouquecer, sem ficar doido, sem morrer de tédio, sem se suicidar, sem nada. E então ele trouxe artimanhas. A ciência dá outro nome para isso, mas são artimanhas. E preste bem atenção que mesmo a ciência diz que essas artimanhas, para terem o nome que ela dá, que ela atribui a essas artimanhas, precisam ser inconscientes. São coisas que as pessoas fazem inconscientes. Alguém acha que Deus tem um inconsciente para mandar nele? O inconsciente que tira a autonomia dele? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança. Então, foi Deus que criou. Não podemos confundir as pessoas que entendem, que já estudaram sobre isso, com memória, irmãos. A memória foi criada por Deus. Então, nós temos uma memória, né, imediata, uma memória mais recente, que fica num órgão chamado hipocampo. Quando nós precisamos de alguma coisa, a gente busca lá uma lembrança, uma instrução, alguma coisa. Tem a memória mais antiga, que ela tem que desocupar ali o hipocampo, e ela vai lá para o hipocampo, e vai lá para a área cortical, né? O córtex cerebral. Então, quando aquelas memórias estão bem lá, a gente não lembra mais de nada. Mas quando alguém chama alguma coisa ou fala de alguém, é lá que nós vamos buscar. E a gente traz a imagem daquela pessoa, né? Você falou o nome de uma pessoa que você nunca mais lembraria. Mas quando fala, aí vem de lá aquela imagem da pessoa, né? São memórias. Por que Deus criou esses sistemas de memória? Para não congestionar a consciência. Porque ali na área consciente tem que ser aquilo que a gente está precisando agora. Não pode ficar congestionando. Entenderam? Então, ele vai armazenando em outros lugares do cérebro. Não podemos confundir com o inconsciente. Quando nós trazemos alguma coisa da memória para a área ativa da consciência, nós sabemos o que estamos fazendo e fazendo porque queremos. Quando vem do inconsciente, a pessoa não tem autonomia.
ela nem se dá conta que ela está usando aquela artimanha. Então, para um bom entendedor da Bíblia, sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. Você acha que as obras da carne ali, as pessoas têm consciência, todo mundo tem consciência do que está fazendo? Elas sabem, sim. Mas, assim, tem algumas coisas que elas já repetem. Tem umas coisas que elas trazem para a consciência e fazem porque querem. E elas sabem disso. E elas podem até confessar que fazem. Mas tem coisas que as pessoas não se dão conta. Os outros percebem, mas ela não. Ela não tem autonomia. Isso foi Deus que criou. Este lugar obscuro que age na vida da pessoa, que comanda muitos comportamentos, tem pessoas que só agem dessa forma. Elas vivem a vida inteira só agindo por forças do inconsciente. Pouca coisa ela tem autonomia. Então, não confundamos o inconsciente com memória. Memória é outra coisa, é saudável, foi Deus que criou. Por quê? Porque a gente não pode estar com milhares, bilhões de informações ali, no mesmo espaço onde nós temos que tomar decisões, onde nós temos que viver nossas vidas. Entenderam? Então, aí nós já vemos, né? O inconsciente, que muitos cristãos mesmo falam que foi Deus que criou para que a gente tivesse alívio. Não foi. Porque quando Deus criou o homem, foi para o homem resolver seus problemas de forma normal, como Deus resolve. Não foi com artimanhas. Deus criou o homem para ser autônomo, dependente dele, logicamente, não estou falando diferente, dependente dele, mas autônomo para tomar decisões. Gente, foi criada a imagem e semelhança de Deus. Foi criada a imagem é a semelhança de Deus. Portanto, é um ser para resolver seus problemas, né? E depois que o homem pecou, se fosse somente o pecado, né? A influência de Satanás, o homem era para voltar para Deus toda vez que pecasse, para pedir perdão, não para enrolar a consciência, embrumar a consciência com mecanismos que ele mesmo cria, mas cria por influência de outro ser. Já deu para entender? Então existem várias artimanhas que a alma criou. Logicamente que quem trouxe o pecado trouxe o pacote inteiro para poder se enganar. A quem ela tenta enganar? Ao espírito dela. Porque o espírito dela tem essa função de alertar, de instruir, né? E quando ela faz alguma coisa errada contra o espírito que está nela, o espírito dela, e o Espírito Santo também está ali, se ela algum dia recebeu Jesus como Salvador, o Espírito também está ali, ela cria mecanismo de driblar aquela consciência e fechar a porta do Espírito para não influenciá-la ou não acusá-la também. Então, são estas artimanhas que a ciência dá outro nome, não cabe aqui nem ficar mencionando, que o homem peca. Aí você pensa assim, mas por que aquela pessoa está no pecado, está vivendo tão tranquila, prega no púlpito e prega contra aquilo que ela está fazendo também? Será que essa pessoa não tem consciência? Não tem, ela fechou a porta. Ela enganou a consciência dela. Não tem. Tem um caso que aconteceu recente aqui no Brasil, que você vê a pessoa, gente, ela olha na câmera. Entendeu? Só que a pessoa que cometeu o ato com ela, junto com ela, cometia, porque não foi só uma vez, confessou. E disse, tudo aquilo aconteceu. E tudo aquilo é verdade. E aquilo também, outra coisa que estão mostrando aí, também é verdadeiro. Fui eu que cometi com ela. Entendeu? Mas ela disse que não. Que ela está sendo injustiçada, já acusou todo mundo. Entendeu? Aí você pensa como? Começou de um dia para o outro? Não. Ela veio há muito tempo
fechando a porta da consciência, batendo a porta na cara da consciência, do espírito dela. E para ela viver, né, aí ela tem que arranjar as desculpas ou os meios de agir, né, sem a consciência acusar, porque já está amordaçada, mas ela tem que também ter uma desculpa para ela. Né? Então, surgem vários mecanismos, várias artimanhas. Por exemplo, gente, vocês não vão... É difícil até de acreditar, né? Tem que ser assim, pessoa da área mesmo para acreditar. Mas você sabe aquela mãe super... como é que fala? É uma palavra. É porque meu filho já está começando ali e eu já estou perdendo o fio da meada aqui na cabeça. Mas protetora, né? Mas tem outro nome aí. Super protetoras. Mas muito protetoras. Aí você pensa, poxa, mas eu não consigo ser aquela mãe. Por que eu não sou aquela mãe, né? Aquela mãe que os filhos nunca crescem, que ela diz que o filho é sempre bebê, que o filho para ela nunca vai crescer, e que é aquela mãe que controla todo mundo, e que todo mundo tem que estar debaixo das asas dela. Aí você pensa, poxa, não consigo. Que mãe boa. Irmãos, é o contrário. Isto aí é para suprir a falta de sentimento que ela não tem pelos filhos. Tem nome para isso, a ciência dá nome para isso. A teoria, na verdade, né? A teoria que trata deste assunto. Dá nome para isso. Você pode desobedecer uma instrução de alguém e depois dá tudo errado. Aí você começa, né? Para não resolver aquilo, poxa, mas eu errei, eu vou ter que mudar minha situação, eu vou ter que pedir perdão a Deus, pedir perdão àquela pessoa. O que é que você faz? O que é que quem usa estas artimanhas fazem? Começa a arranjar uma desculpa positiva para aquilo. Ah, mas acontece que, bem que a pessoa me disse para eu vir por aqui, onde eu fui assaltada, minha mãe tinha dito para eu ir por aquela rua, essa aqui era perigosa, mas quem sabe se eu fosse pela outra, eu teria tido um acidente e eu teria morrido. Teria sido muito pior. Olha como a mente pode enganar. Na verdade, ela tinha que pensar o seguinte, poxa vida, eu errei, eu estou errada, eu não obedeci minha mãe, da próxima vez eu vou ter que pensar melhor, quando ela me falar, ou meu marido, ou meu pai, ou quem foi, eu vou ter que pensar melhor, e vou a ele, vou dizer, olha pai, ou mãe, ou quem foi que instruiu, me desculpa, me perdoa, mas você estava com a razão, o senhor estava com a razão, a senhora estava com a razão, e eu errei. Esta era a forma para o homem resolver seus problemas. Esta é a forma que a Bíblia nos dá para resolver os nossos problemas, não de outra forma. A pessoa fica viciada nessas artimanhas. Cada um tem seu vício, né? São vários vícios, cada um tem o seu. Então, às vezes, a pessoa ofende, ela é chegada a ofender as pessoas. Mas se aquela pessoa ela não quer perder, ou porque ela quer manipular mais vezes, ou porque aquela pessoa fornece algum suprimento para ela, o que é que ela faz? Ao invés de ir lá na pessoa, pedir perdão à pessoa pelo que fez, ela dá presente. Ela chega sempre dando um presente para reparar, fazer, né? Reparar, consertar o erro dela, mas de uma forma harmoniosa. Isto não é normal. Isso não é de Deus, não é da Bíblia, não é da palavra de Deus, não é da verdade. Se a pessoa errar, ela tem que ir lá e pedir perdão, confessar seu erro. Assim limpa a consciência. Assim remove a culpa. Com as artimanhas, a culpa não vai ser removida, não. Não vai. Ela vai ficar lá naquele lugarzinho obscuro do espírito. Pega lá e põe num lugar obscuro. E assim são várias formas de se resolver problemas, né? Tem aquelas coisas que a pessoa põe lá na sublimação, você faz um ato, né? Aí põe aquela
aquela situação para ser aceita como sublime. Deixa eu falar para vocês. Eu vi uma vez, eu até parei a conversa que eu estava com aquela pessoa, porque ela disse o seguinte, que ela casou de novo e foi casando, e que o primeiro marido dela já tinha outra família, e ela não ia poder destruir aquela família, não sei o quê, entendeu? E tornou aquela atitude dela sublime, para justificar o que ela estava fazendo. Não foi por causa de marido que já estava com outra, não foi por causa disso nada. É porque quantos vierem eu a conheço. Quantos vierem ela casa de novo, separa, deixa para lá e pronto, entendeu? Não tem. Mas tornou o assunto sublime. Olha como eu sou, né, tão respeitosa pela família, que jamais eu iria querer, né, trazer o meu marido de volta e destruir a família que ele já constituiu. Eu não estou dizendo se isso deveria ser feito ou não, entendeu? Eu só estou dizendo que isto foi uma forma de sublimar, de trazer para um ato sublime a atitude dela, né? A vida que ela leva, que ela case quantas vezes quiser, ela case e pronto. Para ela isso é normal, né? Mas ela arranjou, onde está a artimanha? Em arranjar esta justificativa nobre, sublime. Então, meus irmãos, nós vemos agora, deixa eu ver, são 26 minutos, nós vemos que a nossa mente é cheia de artimanhas. Eu citei apenas algumas, mas tem várias. Tem coisas que você bane mesmo da consciência, você reprime lá, sabe? Quando aquela instrução vem, não quero te ouvir. Para de pensar naquilo. Se é alguma coisa muito dolorosa, em vez de buscar no Espírito Santo, todas essas artimanhas impedem, são meios da pessoa resolver de forma patológica aquilo que deveria ser resolvido diante do trono de Deus. No pedido de perdão, na confissão. E também confessar, reparar com as pessoas, né, com quem nós erramos. É a forma normal, saudável, que nos restitui a ausência de culpa, que remove a culpa. A culpa é removida pelo método da Bíblia, da palavra de Deus. As artimanhas não resolvem nada. Elas deixam apodrecer aquilo que era para ter sido resolvido. E apodrece lá neste lugarzinho aí, também chamado de inconsciente. Entenderam? Então, tem forma, a forma de nós vivermos, resolvermos do jeito que Deus quer, é confissão, arrependimento. Primeiro arrependimento, confissão, busca de perdão, né? E depois a culpa vai embora. Porque quando nós recebemos o perdão, nós sabemos disso. O Espírito Santo testifica conosco que nós estamos perdoados. Nós estamos, se nós fizermos da forma correta, nós estamos perdoados. A culpa desapareceu. Agora, se nós utilizarmos de artimanhas para bloquear a nossa consciência, tanto do que nós fizemos de mal como o que nós deixamos de fazer de bem, nós vamos ter aquilo apodrecendo em algum lugar, que é o inconsciente. E também, irmãos, preste bem atenção, essas forças, elas exercem um poder sobrenatural sobre o ser humano. Elas determinam, elas escravizam a pessoa. A pessoa faz e repete, faz e repete. Você fala com a pessoa que cometeu uma coisa dessa, na hora parece que ela entendeu, mas ela vai repetir aquilo quantas vezes forem necessárias para ela. Não muda. Só Deus resolve essa situação dentro do espírito ali. Só Deus. Elas não aprendem com a experiência. Elas repetem. Se você tiver uma habilidade ou uma autoridade, você consegue resolver com ela aquela situação, mas outra igualzinha você pode esperar que ela vai fazer. Ela vai repetir várias vezes. Voltando para um bom entendedor, que conhece a palavra de Deus, não é difícil de entender o que está acontecendo ali, naquele inconsciente. Tá bom? Então, por aqui eu encerro este vídeo, para não ficar muito longo, e
Quem sabe depois, Deus permitindo, eu volte a fazer. Irmãos, olha, deixem seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, entendeu? Deixe nos comentários, para que eu possa esclarecer para vocês. Fique com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para que a palavra de Deus, a verdade, percorra, né, esses últimos tempos, corra velozmente nesses últimos dias, e que a gente se conserte, né, irmãos? Que a gente se conserte. Pelo que Ezequiel escreveu no capítulo 18, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18, o nosso último estado é considerado por Deus. Né? Quem está errado, se corrigiu, Deus vai olhar e vai ver, aquele está corrigido, aquele está correto, tá bom? Com Deus, um abraço, até a próxima.